Seja bem-vindo ao canal Quem Estuda, Passa. Aqui, o foco é simples: te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação em concursos públicos. Pegue seu caderno, sente-se confortável e vem comigo, porque quem estuda, passa. Se você está se preparando para um concurso na área da saúde pública, precisa entender uma coisa desde já: o conhecimento sobre a profissão e sobre o funcionamento do corpo humano é a base de toda a sua atuação. Compreender a anatomia e a fisiologia humanas é essencial para prestar um cuidado seguro e de qualidade, e é por isso que esses temas são tão cobrados em provas. E é exatamente por isso que esse tema cai tanto em prova. As bancas cobram a anatomia e fisiologia humana porque esses conhecimentos estão diretamente ligados à realização segura de procedimentos como a administração de medicamentos e curativos, à interpretação correta dos sinais vitais e das alterações do paciente, ao planejamento dos cuidados de enfermagem baseados nas necessidades humanas básicas. A base para entender patologias e suas complicações. Hoje, você vai aprender de forma clara, organizada e focada em concurso tudo sobre introdução à sua profissão e os fundamentos da anatomia e fisiologia humana. Você vai entender o que faz um técnico em enfermagem, quais são suas responsabilidades e como ele se insere no Sistema Único de Saúde. Você vai conhecer a estrutura e o funcionamento dos principais sistemas do corpo humano, desde o nível celular até os sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, urinário e nervoso. Vamos abordar todos os temas que as bancas adoram cobrar, com uma linguagem didática e direta ao ponto, para que você esteja preparado para arrasar na prova. Fique comigo até o final, porque esse conteúdo é altamente cobrado e pode ser decisivo na sua aprovação. Quem entende o corpo humano, entende como cuidar das pessoas. E quem estuda com estratégia passa. 1. A importância da anatomia e fisiologia para a prática profissional. A anatomia é a ciência que estuda a estrutura do corpo humano, enquanto a fisiologia estuda o funcionamento dos órgãos e sistemas. Para o técnico em enfermagem, esse conhecimento é a base para compreender as necessidades humanas básicas, identificar alterações no estado de saúde do paciente e planejar os cuidados adequados. Por exemplo, para administrar um medicamento por via intramuscular, é necessário conhecer a anatomia dos músculos e a localização dos nervos e vasos sanguíneos para evitar lesões. Para interpretar um exame de glicemia, é preciso entender a fisiologia do pâncreas e do metabolismo da glicose. A anatomia e a fisiologia são, portanto, ferramentas indispensáveis para a prática segura e eficaz da enfermagem. Resumo: o conhecimento de anatomia e fisiologia é essencial para a realização segura de procedimentos e para a interpretação das condições do paciente. 2. Os níveis de organização do corpo humano. O corpo humano é organizado em níveis hierárquicos que vão do mais simples ao mais complexo. O primeiro nível é o químico, representado por átomos e moléculas que formam as substâncias essenciais à vida, como água, proteínas e carboidratos. O segundo nível é o celular, onde as moléculas se organizam para formar as células, que são a unidade fundamental da vida. Células semelhantes se agrupam para formar tecidos, que é o terceiro nível. O quarto nível são os órgãos, formados por diferentes tecidos que trabalham juntos para realizar uma função específica. O quinto nível são os sistemas, compostos por órgãos interrelacionados, como o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. O sexto e último nível é o organismo, que é o corpo humano como um todo. Compreender essa organização é fundamental para entender como as alterações em um nível podem afetar os demais. Resumo: o corpo humano é organizado em níveis: químico, celular, tecidual, órgão, sistema e organismo. 3. A homeostase e o equilíbrio do organismo. A homeostase é a capacidade do corpo de manter um ambiente interno estável, apesar das mudanças no ambiente externo. É um estado de equilíbrio dinâmico que envolve diversos mecanismos regulatórios. Por exemplo, a temperatura corporal é mantida em torno de 36,5 graus Celsius por meio de mecanismos como a sudorese e a vasodilatação, que dissipam calor, e a vasoconstrição e a contração muscular, que geram e conservam calor. O pH do sangue é mantido entre 7,35 e 7,45 por sistemas tampão e pela ação dos rins e pulmões. A glicemia é regulada por hormônios como a insulina e o glucagon. Quando a homeostase é rompida, instala-se a doença. Para o técnico de enfermagem, entender a homeostase é essencial para reconhecer sinais de desequilíbrio, como febre, desidratação ou hipoglicemia, e para atuar rapidamente na recuperação do equilíbrio do paciente. Resumo:
A homeostase é o equilíbrio interno do corpo, e sua ruptura leva à doença. 4. Sistema cardiovascular. Anatomia do coração e vasos. O sistema cardiovascular é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração é um órgão muscular oco localizado no mediastino, entre os pulmões. Ele possui 4 cavidades, 2 átrios superiores, que recebem o sangue, e 2 ventrículos inferiores, que bombeiam o sangue para fora. O septo interventricular separa o lado direito do lado esquerdo do coração. As artérias são vasos que levam o sangue do coração para os tecidos, apresentando paredes grossas e elásticas. As veias são vasos que retornam o sangue dos tecidos ao coração, possuindo válvulas que impedem o refluxo. Os capilares são vasos microscópicos que conectam artérias e veias, sendo o local onde ocorrem as trocas de oxigênio, nutrientes e resíduos com os tecidos. O conhecimento da anatomia cardiovascular é fundamental para a realização de procedimentos como punção venosa e mensuração da pressão arterial. Resumo: o coração, as artérias, as veias e os capilares formam o sistema cardiovascular, responsável pela circulação do sangue. 5. Sistema cardiovascular. Fisiologia e sinais vitais. A fisiologia cardiovascular envolve o ciclo cardíaco, que é a sequência de contração e relaxamento do coração. A sístole é a fase de contração, em que o sangue é bombeado para as artérias. A diástole é a fase de relaxamento, em que o coração se enche de sangue. A frequência cardíaca é o número de batimentos por minuto, com valor normal entre 60 e 100 bpm em adultos em repouso. A pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, expressa por 2 valores: a pressão sistólica, que é a máxima durante a sístole, e a pressão diastólica, que é a mínima durante a diástole. O valor normal é considerado inferior a 120 por 80 mm de mercúrio. A frequência cardíaca e a pressão arterial são sinais vitais essenciais, monitorados constantemente pelo técnico de enfermagem. Alterações nesses sinais podem indicar quadros como choque, hipertensão, arritmias ou hemorragias. Resumo: a frequência cardíaca e a pressão arterial são sinais vitais que refletem a função cardiovascular e devem ser monitorados. 6. Sistema respiratório. Anatomia das vias aéreas. O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores, que incluem o nariz, a faringe e a laringe, e pelas vias aéreas inferiores, que incluem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. O nariz é a principal via de entrada do ar, onde ele é filtrado por pelos e muco, aquecido e umedecido. A faringe é um tubo muscular comum aos sistemas respiratório e digestório. A laringe contém as cordas vocais e é responsável pela produção da voz. A traqueia é um tubo cartilaginoso que se bifurca em 2 brônquios principais, que entram nos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em bronquíolos cada vez menores, até chegarem aos alvéolos, que são pequenas bolsas onde ocorre a troca gasosa. Conhecer essa anatomia é essencial para procedimentos como aspiração de vias aéreas e administração de oxigenoterapia. Resumo: o sistema respiratório inclui as vias aéreas superiores e inferiores, com os alvéolos sendo o local da troca gasosa. 7. Sistema respiratório. Fisiologia e troca gasosa. A fisiologia respiratória envolve a ventilação, que é o movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões, e a respiração externa, que é a troca de gases entre os alvéolos e o sangue. A inspiração é um processo ativo que ocorre pela contração do diafragma e dos músculos intercostais, aumentando o volume da caixa torácica e diminuindo a pressão intrapulmonar, o que permite a entrada de ar. A expiração é passiva em repouso, ocorrendo pelo relaxamento desses músculos. A hematose é a troca gasosa propriamente dita. O oxigênio do ar alveolar passa para o sangue capilar, e o gás carbônico do sangue passa para os alvéolos para ser eliminado. A frequência respiratória normal em adultos em repouso é de 12 a 20 movimentos por minuto. A oxigenação adequada dos tecidos depende desse processo, e o técnico de enfermagem deve monitorar sinais de insuficiência respiratória, como cianose e dispneia. Resumo: a ventilação e a hematose são os processos centrais da fisiologia respiratória, e a frequência respiratória é um sinal vital. Se esse conteúdo está te ajudando, eu organizei todo esse material de forma estruturada, com passo a passo e exercícios direcionados. O link está aqui na descrição para quem quer estudar de forma mais estratégica e acelerar a aprovação. 8. Sistema digestório. Anatomia dos órgãos. O sistema digestório é constituído por um longo tubo muscular que vai da boca ao ânus,
e por glândulas anexas. A boca é o local onde começa a digestão, com a mastigação e a ação da saliva. A faringe conduz o alimento ao esôfago, que o transporta até o estômago. O estômago é um órgão em forma de bolsa que realiza a digestão química dos alimentos por meio do suco gástrico. O intestino delgado é o principal local de digestão e absorção dos nutrientes, sendo dividido em duodeno, jejuno e ilho. O intestino grosso é responsável pela absorção de água e formação do bolo fecal. O fígado produz a bile, que auxilia na digestão das gorduras, e o pâncreas produz o suco pancreático, rico em enzimas digestivas. O conhecimento da anatomia digestória é fundamental para procedimentos como sondagem nasogástrica e administração de dietas interais. Resumo: o sistema digestório inclui boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas. 9. Sistema digestório. Fisiologia e absorção de nutrientes. A fisiologia digestória envolve a digestão mecânica, que é a trituração e o misturamento dos alimentos, e a digestão química, que é a quebra das moléculas grandes em moléculas menores por meio de enzimas. No estômago, o suco gástrico contém ácido clorídrico e a enzima pepsina, que iniciam a digestão das proteínas. No intestino delgado, as enzimas do suco pancreático e da bile completam a digestão de proteínas, carboidratos e gorduras. Os nutrientes resultantes são absorvidos pelas vilosidades intestinais e caem na corrente sanguínea. A água e os sais minerais são absorvidos principalmente no intestino grosso. Os resíduos não digeridos são eliminados como fezes. O técnico de enfermagem deve compreender esse processo para orientar pacientes sobre nutrição, identificar sinais de má absorção e realizar procedimentos como a administração de dieta por sonda. Resumo: a digestão transforma os alimentos em nutrientes que são absorvidos no intestino delgado, e os resíduos são eliminados como fezes. 10. Sistema urinário. Anatomia dos rins e vias urinárias. O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são dois órgãos com formato de grão de feijão, localizados na região lombar, retroperitonealmente. Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons, que são as unidades funcionais responsáveis pela filtração do sangue. Os ureteres são tubos musculares que conduzem a urina dos rins até a bexiga. A bexiga é um órgão oco muscular que armazena a urina até que seja eliminada. A uretra é o canal que conduz a urina da bexiga para o exterior. No homem, a uretra é mais longa e também tem função reprodutiva. O conhecimento da anatomia do sistema urinário é fundamental para procedimentos como sondagem vesical e coleta de urina para exames, além de permitir a identificação de sinais de infecção urinária. Resumo: os rins, ureteres, bexiga e uretra formam um sistema urinário, responsável pela filtragem do sangue e eliminação da urina. 11. Sistema urinário. Fisiologia e formação da urina. A fisiologia renal envolve 3 processos principais: filtração, reabsorção e secreção. A filtração ocorre nos glomérulos dos néfrons, onde o sangue é filtrado, formando o filtrado glomerular, que contém água, sais, glicose e excretas. A reabsorção ocorre nos túbulos renais, onde a maior parte da água e dos nutrientes é devolvida ao sangue. A secreção é o processo pelo qual substâncias como íons de hidrogênio e potássio são adicionadas ao filtrado. O resultado final é a urina, que é composta principalmente por água, ureia, ácido úrico e creatinina. A produção de urina é regulada por hormônios como a vasopressina e a aldosterona, que controlam a quantidade de água e sais excretados. O técnico de enfermagem deve monitorar a diurese do paciente, que é a quantidade de urina eliminada, pois alterações podem indicar insuficiência renal ou desidratação. Resumo: a filtração, reabsorção e secreção nos néfrons resultam na formação da urina, cujo volume é um importante indicador clínico. 12. Sistema nervoso. Anatomia do cérebro, medula e nervos. O sistema nervoso é o grande centro de comando do corpo, responsável por receber estímulos, processar informações e gerar respostas. Ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que são os nervos que conectam o sistema central a todo o corpo. O encéfalo está protegido pelo crânio e é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é responsável pelas funções superiores, como memória, raciocínio e linguagem. O cerebelo coordena os movimentos e o equilíbrio.
O tronco encefálico controla funções vitais como a respiração e os batimentos cardíacos. A medula espinhal é um cordão nervoso protegido pela coluna vertebral, que conduz impulsos entre o encéfalo e o resto do corpo. Os nervos periféricos são responsáveis pela inervação dos músculos e órgãos. Resumo: o sistema nervoso central, composto por encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico coordenam todas as funções do corpo. 13. Sistema nervoso. Fisiologia e controle do corpo. A fisiologia do sistema nervoso envolve a transmissão de impulsos elétricos chamados potenciais de ação, que são conduzidos por neurônios. O sistema nervoso é dividido funcionalmente em sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários, e sistema nervoso autônomo, que controla as funções involuntárias, como batimentos cardíacos, respiração, digestão e regulação da temperatura. O sistema autônomo é subdividido em sistema simpático, que prepara o corpo para situações de estresse, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial, e sistema parasimpático, que promove o repouso e a digestão, diminuindo a frequência cardíaca e estimulando as funções digestivas. O técnico de enfermagem deve estar atento a alterações neurológicas, como alteração do nível de consciência, déficit motor ou sensitivo, pois esses sinais podem indicar acidente vascular cerebral ou outras lesões neurológicas. Resumo: o sistema nervoso somático e autônomo controlam as funções voluntárias e involuntárias, sendo o autônomo dividido em simpático e parasimpático. 14. Sistema músculo-esquelético. Anatomia dos ossos e músculos. O sistema músculo-esquelético é composto pelo sistema esquelético, formado por ossos, cartilagens e articulações, e pelo sistema muscular, formado pelos músculos esqueléticos. O esqueleto humano possui 206 ossos, que se dividem em esqueleto axial, composto pela cabeça, coluna vertebral e caixa torácica, e esqueleto apendicular, composto pelos membros superiores e inferiores. Os ossos têm funções de sustentação, proteção de órgãos, armazenamento de minerais e produção de células sanguíneas na medula óssea. Os músculos esqueléticos são responsáveis pelos movimentos voluntários e pela manutenção da postura. Eles se fixam aos ossos por meio de tendões e se contraem quando recebem estímulos nervosos. O conhecimento da anatomia músculo-esquelética é fundamental para a realização de procedimentos como imobilizações, posicionamento de pacientes e administração de medicamentos intramusculares. Resumo: ossos e músculos formam um sistema músculo-esquelético, responsável pela sustentação, proteção e movimento do corpo. 15. A integração entre os sistemas para a manutenção da vida. A grande beleza do corpo humano está na integração entre seus sistemas. Nenhum sistema funciona de forma isolada. O sistema cardiovascular depende do sistema respiratório para fornecer oxigênio ao sangue. O sistema digestório depende do sistema circulatório para transportar os nutrientes absorvidos. O sistema urinário depende do sistema circulatório para receber o sangue a ser filtrado. O sistema nervoso controla e coordena todos os demais. Uma alteração em um sistema pode desencadear repercussões em outro. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca pode levar a uma congestão pulmonar, dificultando a respiração. Uma infecção urinária pode evoluir para uma sepse, afetando múltiplos órgãos. O técnico de enfermagem deve ter uma visão sistêmica do paciente, compreendendo que o corpo funciona como um todo integrado. Resumo: a integração entre os sistemas garante a homeostase, e o técnico de enfermagem deve ter uma visão sistêmica do paciente. 16. A aplicação do conhecimento para os profissionais do SUS. Para o técnico em enfermagem que atua no SUS, compreender a anatomia e a fisiologia humanas é fundamental para orientar a comunidade sobre hábitos de vida saudáveis, prevenir doenças e identificar precocemente alterações que necessitam de intervenção. Esse conhecimento embasa a realização de procedimentos como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos, curativos, sondagens, e permite que o profissional explique ao paciente o que está acontecendo com seu corpo e a importância do tratamento proposto. Para o agente comunitário de saúde e para o agente de combate às endemias, o conhecimento básico de anatomia e fisiologia auxilia na compreensão das doenças, na orientação sobre prevenção e no reconhecimento de situações de risco. Para enfermeiros e demais profissionais, o conhecimento aprofundado desses temas é a base para o raciocínio clínico e a tomada de decisão. Resumo: o conhecimento de anatomia e fisiologia é essencial para todos os profissionais do SUS, sendo a base para o cuidado seguro e a promoção da saúde. Agora você sabe que a introdução à profissão de técnico em enfermagem e o estudo da anatomia e fisiologia humana.
Definem o papel do técnico como profissional da linha de frente do cuidado. Estabelecem as responsabilidades éticas e legais da profissão. Organizam o corpo humano em níveis estruturais e funcionais. Ensinam que a homeostase é o equilíbrio necessário para a saúde. Detalham os sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, nervoso e músculo-esquelético. Mostram como todos os sistemas atuam de forma integrada para manter a vida. Dominar esse conteúdo significa não apenas garantir sua aprovação na prova, mas também compreender os fundamentos do cuidado humanizado, da prevenção de doenças e da reabilitação dos pacientes, e saber orientar a população sobre como manter a saúde e reconhecer os sinais de alerta. Continue estudando, revisando e praticando. Quem entende o conteúdo acerta. Quem mantém o foco avança. E quem não desiste conquista a aprovação. Se você quer estudar com organização e foco no que realmente cai na prova, o material completo está aqui na descrição. É o caminho mais rápido para sair da teoria solta e ir para a aprovação. Lembre-se, cada minuto de estudo te aproxima da tua vaga. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também está nessa jornada. Aqui é o Quem Estuda, Passa, porque dedicação e foco sempre vencem.